Olha para ele, enche da tua graça, do teu Espírito Santo, da sabedoria, da unção nesta noite da palavra. Ó Deus, opera a maravilha, fala no nosso coração, manifesta a tua glória nesta noite, Pai. Entregamos ele na tua mão, por tudo nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aleluia, graças a Deus. Amém, igreja? Uma salva de palmas para Jesus. Nós não podemos sentar em nome de Jesus, a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. Tudo isso aqui é por causa dEle, para Ele, porque sem Ele nada somos, sem Ele nada podemos fazer, sem Ele eu não poderia estar aqui, você também não poderia estar aqui. Ele preparou esse dia, essa noite, amém? Jesus já falou de diversas maneiras, não precisava nem de pregar mais, entendeu? Mas a gente tem que honrar o nosso compromisso, não é verdade? Eu falei que eu aceitaria o convite, né? E hoje foi falado sobre honrar aqui, né? Honra tem a ver com fidelidade, né? Mas por mais que a gente faça, talvez eu não tenha conseguido honrar a Deus como eu quero honrar. Paulo, ele certa vez ele falou assim, o apóstolo Paulo: o meu homem interior, ele se agrada em servir a Deus, mas eu vejo em meus membros uma outra lei, que é a lei do pecado, amém? Ninguém peca por querer pecar, a gente peca porque nós somos pecadores, essa que é a verdade, entendeu? Ninguém peca porque quer pecar, peca porque é pecador, e é isso que nós somos, pecadores, irmão, só que pecadores o quê? Arrependido. Amém? Jesus uma vez ele tocou no meu coração, e ele tocou no teu coração, e ele te trouxe, né? E a mensagem que vai ser falada aqui hoje por misericórdia do Senhor Jesus, né? Porque quem somos nós, né? Quem sou eu para falar da palavra do Senhor, né? Eu que sou um miserável pecador, que outrora fui um blasfemo, como diz o apóstolo Paulo, estava nos bares da vida, bebendo, né? E até às vezes eu fico olhando assim, Senhor, como o Senhor é maravilhoso, amém? Porque é Ele que faz a obra, irmão, entendeu? Não depende de quem quer e nem de quem corre, palavras do apóstolo Paulo, mas depende de Deus usar de misericórdia. Como eu falei aqui na sexta-feira passada, Deus na eternidade Ele resolveu nos criar e resolveu nos salvar. Ele que quis fazer isso tudo. Nós somos obra das suas mãos, né? Eu até falei que uma coisa que nós fazemos com perfeição é pecar, não é verdade? E pecar é uma coisa que a gente não faz força, a gente peca a todo momento, amém? Quem concorda comigo? Que nós pecamos a todos os momentos, amém, irmão? Deus ele não procura pessoas perfeitas, mas Ele procura pessoas com um coração arrependido, um coração voltado para Ele. É isso que Deus ele procura. Ele não procura perfeição. Talvez muitos de nós estamos preocupados e nós se preocupamos, Senhor, o que falar? Entendeu? Eu não tenho estudo de teologia. O que eu posso fazer, o que eu faço é ler a sua palavra, e quando o Senhor me dá a graça, eu consigo ter um tempo de oração, porque para orar é difícil, irmão, não é verdade? Para você tirar um tempo de oração na tua casa, é filho, é barulho, né? E etc. Eu não preciso falar aqui. Na verdade, no seu trabalho também é correria. E eu vim ali de Madureira hoje, né? Eu vim pensando, Senhor, vou pregar, vou falar do Senhor, né? Eu não quero também, o meu irmão me chamou, né? O pastor Eli, eu falei, eu não quero também deixar ele ali contando, precisando de mim, como está precisando de cada um aqui dos irmãos, não é verdade? Cada um dos irmãos que vieram aqui, né, falaram alguma coisa da parte de Deus, colaborou nesta noite com o culto, né? O culto ele é feito, não é só feito com um, é a igreja, a unidade da igreja, irmão. Deus ele trabalha com a unidade da igreja. Não tem ninguém especial, todos são especiais para Deus. Não tem exclusividade, irmão. Se tiver alguma exclusividade, só tem um, que é Jesus, irmão. A causa dele, de você vir aqui, Deus está aqui, só tem uma. Se não for por Ele, a nossa vinda aqui é em vão, irmão. Amém? Ainda que eu e você temos que honrar o nosso compromisso, porque é difícil nos dias de hoje nós mantermos a nossa palavra, irmão. Muitas das vezes, né, nós somos tomados por emoção.
né? E a emoção faz a gente falar e fazer coisa que não queremos fazer. E falamos coisa que não queremos falar, não é verdade? E muitas das vezes tomamos passo, né, Senhor, e agora eu fiz, né? Aprendemos muito isso com a palavra de Deus quando Pedro, né? Pedro, ele era muito disso, né? A gente vê isso na palavra, né? Nas epístolas de Pedro, né? Vê que ele era um homem, sempre ele estava, né? Mas é bom às vezes ser assim, sabe por quê? Porque você está buscando a ousadia. Você vê que Pedro, por ele ser assim, né? Vamos dizer assim, ousado, né? Ele era ousado, né? Senhor, nós não vamos morrer por você e coisa e tal. Isso é bom, irmão. Sabia? Quantos estão me entendendo nessa noite? Porque às vezes Deus ele quer fazer na minha e na tua vida, mas muitas das vezes nós ficamos tímidos. Não é verdade? A gente fica quietinho, Senhor, e eu sou assim, né? Eu não consigo, eu não posso. Irmão, você não pode, eu não posso, mas aquele que te chamou, ele pode sim, irmão, operar o milagre na minha e na sua vida, amém? Quantos podem entender essa palavra? Jesus, ele pode, irmão. Se eu não posso, você não pode, ele pode ir lá, ele pode libertar. Ele me libertou do álcool, ele me libertou do cigarro, me libertou das drogas. Foi quem, irmão? Foi a minha força que fez isso? Se foi, eu vou voltar. Agora, se foi ele, porque eu creio que foi ele, eu não vou voltar mais, irmão. Se foi Jesus que me libertou, se foi Jesus que te libertou, ele te garante, irmão. Porque quando Deus faz, a palavra de Deus diz que ele não é filho do homem para que minta, né? E nem homem para que se arrependa, não é verdade? Se ele falou, está falado. Ele não sou eu e não é você. Não é verdade que muitas vezes falamos e não cumprimos. Amém? E a campanha, né? O pastor Elias falou aqui, tem tudo a ver com esse homem que foi chamado por Deus, né? E a chamada de Deus na vida de um homem, de uma mulher, é um plano extraordinário, irmão. Foi dito aqui, né? O irmão ali falou que hoje ele está e o irmãozinho lá não está. Irmão, é um mistério, sabia? A caminhada com Deus é um mistério. Por isso que nós temos que sempre olhar para o nosso interior, né? Eu falo isso para mim mesmo. A gente tem que ter cuidado, irmão. Sabia? Temos que ter cuidado. Eu falo isso para mim nessa noite. Não deixar, como foi falado aqui na sexta-feira que eu tive aqui na retrasada, né? Deus, Ele vê o nosso íntimo. Se nós estamos fazendo para a glória dele ou para a glória do homem. Entendeu? Você tem que fazer para a glória dele, irmão. Ele que é digno. Eu e você não é digno de nada. A gente é digno, sabe de quê? De ir para o inferno. Palavra dura, né? Mas nós somos dignos de ir para o inferno. Mas a graça dele me alcançou. A graça dele, quantos podem entender isso? Dá uma glória a Deus. A graça dele te alcançou, irmão. É por isso que você está aqui, para adorar o santo nome dele, para dizer que ele é digno de honra, ele é digno de glória, ele é digno de louvor. Você veio aqui só por causa dele, irmão. E ele quer ouvir essa noite a tua adoração, irmão. Ele quer ouvir de você o teu clamor, como fez aquele homem que estava na beira do caminho, que era quem? Bartimeu. Quem é que está vindo aí? É Jesus que está vindo aí. Jesus, filho de Davi. A única coisa que aquele homem sabia era clamar. E é o que falta mais nos nossos dias de hoje, irmão. Às vezes a gente se preocupa, eu tenho que preparar uns bolsos, eu tenho que estudar isso, eu tenho que me preparar para aquilo, né? Aí Jesus vira para Marta e fala: Marta, por que está fadigada? Só uma coisa só precisa. E a Maria escolheu a melhor parte, e dela ninguém vai tirar, irmão. O reino dos céus é uma coisa simples. Jesus ele sempre falou sobre isso. E muitas das vezes é o homem que cria esses obstáculos todos, irmão. Sabia? Somos nós. Sabe por que nós criamos isso? Para nós, muitas das vezes, se destacar. Achando que Jesus tem exclusividade, irmão. Jesus não tem exclusividade. Jesus chamou o menor. Quando Deus chamou vários profetas menores, ele falou: Senhor, eu sou o menor da minha casa, mas é você que eu quero mesmo. É você que é menor, porque Deus não quer nada com grande, irmão.
Deus não quer nada com grande. Grande é Ele que é Criador do céu. Grande é Ele que é Criador da terra. Grande é Ele que enviou o seu Santo Espírito para tocar no meu e no teu coração, irmão. Porque se eu achar que eu sou alguma coisa, o apóstolo Paulo diz, quando eu não sou nada, irmão, mais miserável ainda eu sou, irmão. Porque nós não somos nada. Foi falado aqui, o pastor Valdemir, né, eu conheço ele também de longo tempo. Então assim, quando eu fiquei sabendo, eu fiquei surpreso. Pô, pastor Valdemir teve infartou. Irmão, é assim a nossa vida. A nossa vida está por uma, vamos dizer assim, por uma linha, por um fio de linha. Pum! Entendeu? Uma batida cardíaca. Pum! Parou, caiu, morreu, já era. Hein? Foi. Por isso que o momento é hoje. Se Jesus tocar no teu coração, se decida hoje. Ele tocou em mim. Há 2 anos atrás eu decidi. Falei, Senhor, eu não vou ficar retrucando não. Eu não vou ficar resistindo não. Eu sou falho. Talvez eu vou caminhar com muitas falhas ainda, com muitos erros, mas eu vou, irmão. Jesus quer que você vai, vem do teu jeito, irmão. Mas vem se arrastando, né? Vem pedindo misericórdia, porque a força não está em nós. A força vem de Cristo para nós. É Ele que faz, irmão. A honra é dele, a glória é dele. Ninguém pode chegar aqui na frente e dizer assim, eu me libertei. Ninguém tem esse poder de se libertar, irmão. Porque se nós não vigiarmos, nós se enchemos de orgulho, daqui a pouco a gente está fazendo até pior. Não é assim? O mal, o apóstolo Paulo fala que o mal, ele está em nosso derredor, irmão. Nosso derredor, entendeu? Tá, é uma nuvem de testemunha. Você anda pela rua, você vê, né? As pessoas estão entregues ao mal, ao mundo, né? E assim, e muitas das vezes, se a gente não vigiar, a gente pode estar fazendo igualzinha ou até pior, irmão. Sabia? A gente tem que olhar assim, vamos orar por ele. Jesus chamou a gente para isso. Ide por todo mundo, pregar o evangelho. Ele não mandou fazer escolha, ele não mandou fazer acepção, ele não mandou julgar. Essa parte não é minha, não é tua. Essa é a parte de Jesus, irmão. A nossa é pregar. Vai lá e prega, irmão. Vai lá e dá o teu testemunho. Vai lá e fala que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta. É Ele que faz a obra, irmão. Tu tá assim, Jesus pode te libertar. Eu não posso, mas Ele pode. Se Ele quiser, Ele te liberta. Se Ele quiser, Ele tira a cachaça, tira a droga, tira o cigarro. Ele tira. Vai procurar ajuda mundana, não vai conseguir, irmão. Mas não vai mesmo. Vai voltar. Eu conheço pessoas, você deve conhecer também. Eu preciso procurar os alcoólatras anônimos, né? E outras coisas mais aí. Esses são recursos do homem, entendeu? Mas Jesus não, ele fala na sua palavra: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se Ele te libertou, se Ele me libertou, não tem mais álcool, não tem mais cigarro, não tem mais nada de ruim na tua vida, irmão. Amém. Vai ser passageiro, vai ser uma passagem na tua vida, né? Vai ser uma passagem, mas não vai ser uma coisa que, coitado de mim, não consigo largar esse cigarro, não consigo largar as drogas. Com Jesus você pode tudo, irmão. Com Ele na tua frente, você é mais do que vencedor. Amém? Paulo fala sobre isso. E para não ficar só nas minhas palavras, porque a hora também não espera, eu também não queria falar nada. Eu falei, Senhor, eu vou falar o quê? Entendeu? Não tenho o que falar, só o Senhor. Eu vou abrir, vou falar aquilo que eu leio, aquilo que eu busco o Senhor, não é verdade? Né? Aquilo que eu gosto de falar, aquilo que eu me sinto bem, né? Aquilo que está dentro de mim, como foi falado aqui, a boca fala do que o coração está cheio. Se você está cheio de coisa ruim, irmão, a sua boca só vai sair coisa ruim, irmão. Se você está cheio de coisa negativa, só vai sair coisa negativa. Se tiver aí só palavras de dúvida, será que vai fazer? Será que vai? Só vai sair isso aí mesmo, irmão. E Jesus, ele trabalha com a fé. Fé é aquilo que nós não vemos, mas a certeza das coisas a prova das coisas que se espera. Eu não estou vendo, mas eu creio.
Aleluia. Eu não estou vendo, mas Jesus faz. Eu não estou vendo, mas Ele liberta. Eu não estou vendo, mas Ele restaura. Eu não estou vendo, mas Ele vai sair de lá. Ele vai ser curado, ela vai ser curada, para a glória dEle. Amém? Amém. E diz assim a palavra do Senhor. Esse óculos é para longe, está perto. Vamos lá, em Atos dos Apóstolos. Quem puder abrir, só para acompanhar. Marquei aqui. Vamos lá. E diz assim a palavra do Senhor. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Ele pediu cartas para a sinagoga de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim, homens como mulheres, os levasse preso para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, a aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegue. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecido, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que ele recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho, por onde vinha, para que recuperes a vista e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que uma escama, e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado, e depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Agora, o mais interessante aqui, Saulo prega em Damasco, e logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos que ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome do Senhor Jesus? E para aqui veio precisamente com o fim de os levar amarrado aos principais sacerdotes. Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Amém, irmão? Você vê, né? O apóstolo Paulo, a gente lendo, né, um pouco das cartas dele, depois, né, da conversão dele, é óbvio, mas você vê que, segundo Atos dos Apóstolos, ele era um homem que perseguia o povo de Deus. Não é assim? Muitas das vezes, né, quando o homem está na sua ignorância, né, como Paulo estava aqui na ignorância dele, com a escama ainda nos seus olhos,
que acontece? O homem, já devo ter falado isso, vocês também, antes de se converter, né? Poxa, crente chato, né? Pessoa chata, vem falando de Jesus, né? Aquela coisa toda. Só que aqui o texto aqui fala que Paulo, ele caçava os crentes, irmão. Imagine, numa reunião dessa aqui, ele entrava e te levava e me levava amarrado, né? E muitas das vezes é para ser até morto. Entendeu? Só que olhando, né, para esse texto aqui, a gente vê que Deus entra em ação. Ninguém poderia e ninguém conseguiria parar Saulo. Saulo era um homem que ele era dotado de muito conhecimento, né, um homem cheio de autoridade, fariseu, da lei farisaica, né? Ele era da tribo de Benjamim, né? E a gente vê isso tudo na Bíblia, né? Ele era um homem de estatuto, né? Um homem poderoso, vamos dizer assim. Mas Jesus, ele que teve que ir lá. Ninguém conseguiu parar Saulo. Ninguém poderia, né? São situações que você vê hoje, que muitas das vezes você fala assim, caramba, eu não posso. Quem pode fazer aquilo ali, né? Quem pode resolver essa situação? Não é assim? E muitas das vezes a gente acha que é um grande desafio, e irmão. Vamos ser sinceros, é um grande desafio para nós, né? A Bíblia mostra vários desafios, né? Josué teve o desafio da muralha de Jericó, não é isso? Gideão, né? O desafio de ir para a guerra contra os medianitas, né? Assim, então a Bíblia, né, revela várias histórias, desde Gênesis, né, até Apocalipse, de desafio, né? E não é diferente na minha vida e na tua vida, irmão. A gente vai ter desafio, acaba um, vai vir outro, né? Acaba um, vai vir outro, né? Então assim, e Saulo, ele ainda respirava ameaça, ele estava cheio de ódio no coração, irmão. Imagina um homem, né, dotado como ele, cheio de ódio. Ele pegava o crente, ele não tinha piedade, né? O texto revela aqui que ele amarrava, né? Ele era cruel com os crentes. Mas por que ele fazia isso? Porque ele estava na ignorância, irmão. E muitas das vezes é no nosso trabalho, é na nossa vizinhança, é na nossa localidade. E muitas das vezes eu falo isso pra mim. Às vezes a gente fica com raiva, não é verdade? A pessoa não entende, né? E muitas das vezes a gente está se deixando se levar por aquele sentimento ali. Irmão, você tem que ver que aquela pessoa ainda está na escuridão. Para ela ainda não foi revelado a graça, irmão. Mas quando Deus decidiu revelar a graça dele a Saulo, ele caiu no chão, cego, né? Que voz é essa? Quem fala comigo? Ele falou, eu sou Jesus. Amém. A quem tu persegue. Daí em diante a gente vê que Jesus começa a falar com ele, né? E ali Jesus já vai revelando a graça dele. Talvez aquilo que Saulo vinha fazendo ali naquele momento ali, as coisas já foi se encaixando, né? Porque às vezes você fala de Jesus para a pessoa, você prega para a pessoa, e muitas das vezes a pessoa não consegue entender e não entende mesmo. Se o Espírito Santo não revelar a mim, a você, nós não vamos entender, irmão. Vai ser uma coisa superficial, vai ser uma coisa humana, né? É o que nós estamos vivendo hoje, o secularismo. Tem muito secularismo na igreja. A pessoa não depende do Espírito Santo, como essa campanha aqui. Preciso melhorar, mas eu só posso melhorar se eu estiver cheio do Espírito Santo, irmão. Você sozinho e eu sozinho, eu não vou fazer nada, irmão. Eu vou melhorar hoje e amanhã eu estou pior. E quando eu quero melhorar mais, eu vou ficar pior, irmão. Já aconteceu contigo quando tu fala assim, hoje eu não vou errar, não quero errar naquilo ali. Quando você faz isso, quer alimentar o ego da carne, o orgulho. Já aconteceu comigo, deve ter acontecido com o irmão também. Caramba, não é que eu fiz pior? Por quê, irmão? Porque a gente está dependendo da nossa carne. Não dependa da tua carne, irmão. A nossa carne é inclinada para o mal. Jesus não quer nada com essa carne aqui. Essa carne aqui não vai herdar o céu não, irmão. Agora, enquanto eu vivo aqui, Paulo fala que eu estou o quê? Eu estou militando contra ela. Carne e espírito, né? Estão brigando um com o outro, irmão. Por isso que eu preciso o quê? Buscar o Senhor.
Se eu não buscar o Senhor e o seu Santo Espírito, eu vou acertar hoje, amanhã eu erro. Não é assim, a gente fica oscilando. Uma hora está lá e outra hora está aqui, outra hora está lá. Por isso que é necessário ler a palavra, é necessário se encher, como foi falado aqui. Põe louvor na tua casa. Você tem que louvar o Senhor. Você não vai ficar vendo repórter, coisa ruim o dia todo, vai ficar falando da vida dos outros, né? Você tem que se envolver com as coisas de Deus, né? Porque esse é o nosso compromisso. Não adianta eu sair daqui e chegar em casa. Não estou dizendo que você não tenha que ver um filme, mas a gente tem que selecionar, que as coisas hoje estão terríveis. A libertinagem, a maldade, a imoralidade está na esquina aí, irmão. Só não vê quem não quer. Até dentro da igreja tem. Então, quer dizer, eu e você temos que se envolver o quê? Com as coisas de Deus, irmão. Ou você se envolve com as coisas de Deus, ou você se envolve com as coisas do mundo. Jesus falou, ou você serve um Senhor, ou serve o outro. Ou você agrada a Deus, ou vai agradar a carne, vai agradar o diabo. Então, o crente ele tem que viver, ler a palavra, ele tem que se reunir para orar, para buscar, porque a igreja do Senhor, no tempo primitivo, né, no século I, você vê lá em Atos, que eles se encontravam nas suas casas, irmão. A igreja somos nós, eles se reuniam, né? E Deus ele está esperando isso da minha parte, isso da parte do irmão. Vamos fazer um encontro aqui, que nem aqui na igreja. É para a gente orar, irmão. É para a gente buscar, é para a gente compartilhar, testemunhar, repartir, ajudar. Essa é a missão do cristão. É fácil? Não é, irmão. Passar disso é religiosidade. É vir para a casa de Deus. Já cumpri minha missão, vou para minha casa. Não. Aí eu estou lá no meu trabalho, eu tenho que estar pensando em Deus. O mundo está lá, outro está precisando ganhar dinheiro, está precisando trocar o carro, comprar uma casa, fazer não sei o quê, e você está lá. Não é assim que acontece? E você está lá, meu Deus, eu estou aqui, sabe que só eu que penso em Jesus aqui? Você vai falar de Jesus para a pessoa, tu está de brincadeira, irmão. O negócio está cruel aí fora e você quer falar de Jesus? As pessoas só faltam falar isso. Porque hoje está sendo quase ridículo quando você fala de Jesus, irmão. Está quase ridículo. E por sua vez, os crentes estão calados, né? A gente, é claro que deve falar na hora que tem que falar. Na hora que tem que falar, tem que falar. Na hora que tem que ficar calado, como foi falar, tem que ficar calado. Mas muitas das vezes vai falar na hora que não é para falar. E na hora que é para falar, não fala. E aí, irmão? Aí fica calado. Não que Jesus queira que a gente defenda ele, mas tem hora que tu tem que abrir a boca, irmão. Você tem que declarar quem tu é, para quem tu serve, né? Na Bíblia diz lá que Josué falou: ei, quem você é? Eu sei quem eu sou. Eu sei o que eu quero. Eu e minha casa vamos servir o Senhor. Se você não quer, né? Deus chamou o crente para empunhar da espada, irmão. Empunhar da espada. Vamos fazer, vamos. Se eu sou tão fraquinho, somos mesmo. Mas quem vai te ajudar é Jesus. Não é com a tua capacidade, não é com a minha. Vê Saulo aqui. Saiu para matar na ignorância dele. Jesus resolveu, vou parar esse cara hoje, quer ver? E parou, amigo. E parou. O homem mudou de uma noite para o dia. Um dia ele vai para a casa de Ananias, no outro dia ele sai pregando aqui, como a gente leu. É assim que Deus faz, irmão. Ele cura hoje, amanhã o cara está testemunhando aí a cura, como foi falado aqui. Jesus não é de ontem, para ontem, é para hoje. É para agora, irmão. Se ele quer fazer, ele faz. Ele decidiu, eu vou parar Saulo. Mudou o nome dele, né? Deu uma missão para ele, e foi um homem que mais escreveu cartas. A igreja chegou até a nós, abaixo do Espírito Santo, foi através dele. Então, assim, um homem que era perseguidor, e agora o quê? Passa a ser perseguido, irmão. Até para pregar o início aqui, ele teve que ter ajuda de Barnabé. Teve que ter ajuda aqui dos homens aqui, porque ninguém acreditava nele. Não, agora é um dos nossos. Ele estava lá no caminho de Damasco, Jesus parou ele, falou com ele, ele ficou cego, foi parar na casa de Ananias, né? E Jesus fez a cura, libertou ele, agora é um dos nossos. No início do ministério do apóstolo Paulo, ninguém estava duvidando, não, calma aí, imagine, né? Um cara que matava, perseguia, e agora ele está aí no meio da gente, né? Mas é assim que Jesus faz, irmão. Jesus é o Deus do impossível. Se Ele quiser fazer, Ele faz.
entendeu? Não depende de quem quer e nem de quem corre. A única função que a igreja tem é, como foi falado aqui, orar. Vai orar, irmão. Vai orar. Quando não vai falar, a gente fica emprestando a boca pro inimigo. Fica falando o que não é para falar, irmão. Tô te falando que o mal ele vem, né? Vem uma pessoa ali, começa a falar mal de alguma coisa, e daqui a pouco a gente tá lá no meio, irmão, falando. Aí, em vez de liberar a fé, tá liberando o quê, irmão? Incredulidade. E o diabo tá batendo palma. Ele tá dizendo aí, ó. Aí ele falando aí, ó. Aí ela falando aí. Repreenda, irmão. É fácil, não é? Muitas das vezes a gente vai aborrecer a pessoa. Irmão, vigiar. Fica quieto, tá atribulado. Uma pessoa atribulada. Tem dia que tá atribulado. Eu fiquei meio atribulado. Assim, muita coisa, né? Eu tô fazendo a reciclagem, saí do trabalho, fiquei lá, o sono vindo. O Helena me pegou em casa ainda, né? O pastor me pegou em casa. Eu falei, a vontade era de não vir, irmão. Era de tomar um banho, entendeu? Ligar o ar-condicionado, trouxe um pedaço de pizza lá, sair, comer e dormir. Mas assim, eu tô falando isso pra glória do Senhor Jesus. Mas algo em mim dizia, vai, vamos embora. Porque a gente tem que fazer um pouquinho de força, né? O reino dos céus é tomada força. Né? Jesus ele toca, mas você tem que tomar o passo. Tu quer o que, homem? Quero ficar curado. Levanta. Não é assim que Jesus fazia? Tu quer o que? Eu quero ver. Ele quer arrancar isso de mim, de você, irmão. Amém? Ele quer que você saia de uma reunião dessa aqui, de um culto desse aqui, dizendo, não, Senhor, eu creio no Senhor, o Senhor vai fazer, o Senhor vai... Agora o tempo é de Deus, irmão. Hein? Quem é Deus é Ele, você não é Deus, não. Ele que é Deus, né? Não vai nessa onda de determinar, não, que o único que pode determinar na nossa vida é Jesus. Eu não tenho força nenhuma para determinar. Comedor de feijão e farinha, rapaz, que deita hoje, não sabe se vai acordar amanhã, que de uma hora para outra ele infarta. E aí? A gente não pode fazer nada não, irmão. Tem gente querendo mandar em Deus. Tem gente, se pudesse, arrancava Deus do trono. Sai daí, eu vou sentar e vou fazer. Não vai, irmão. Deixa por conta dele. Ele sabe, ele que fez, ele que criou. Entendeu? Ele sabe todas essas coisas, a gente não sabe de nada. Muitas vezes falamos coisas que não é para falar, né? E muitas das vezes se enfadamos e acabamos que emprestando a nossa voz. Eu estou falando isso para mim mesmo, serve para mim. E muitas das vezes eu dou esse mole mesmo. Entendeu? Senhor, eu falo, Senhor, me ajuda a vigiar com a minha boca, com a minha língua, né? Que às vezes você está aí, ouve a palavra do Senhor, você viaja na palavra do Senhor, né, nas pregações, né, e muitas das vezes a gente vê um desafio e a gente está emprestando a boca para o inimigo. Amém? E o Espírito Santo de Deus que está nessa campanha, eu creio, os irmãos, junto com os irmãos, é que vai fazer você melhorar, irmão. Só Ele pode fazer você melhorar, entendeu? Mais nada pode fazer. Eu queria ler outro texto aqui, já as horas já é passada, já passou já, mas aqui ó, João 16 diz assim ó, tendo-vos dito estas coisas para que não vos escandalizei, ele vos expulsarão da sinagoga, mas vem a hora em que todo que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Não é o que nós estamos vivendo? Isto farão porque não conhece o Pai, nem a mim. Ora, essas coisas vos tenho dito, para que, quando a hora chegar, vos recordeis de que eu vos las disse, não vos las disse desde o princípio, porque eu estava convosco, mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais? Pelo contrário, porque vós tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Palavra do Senhor Jesus, ó. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, ele vou-lo enviarei. Eu vou e vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado. Olha aí a missão do Espírito Santo, ó. Quando ele vier, ele já veio. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, ele que convence, ó, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado.
tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, que já está entre nós, em nós, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido, e vós anunciará as coisas que hão de vir. Amém? Para encerrar essa mensagem, para a glória do Senhor Jesus, o Espírito Santo é que vai ajudar você e eu a melhorar. Amém? Amém, irmão? Quantos pode receber essa palavra? Dê umas palmas para o Senhor Jesus e me perdoe alguma fala. Amém? A honra é dele.